Hoje eu quero começar esse episódio falando da minha avó. Ela foi uma mulher que viveu muito, se dedicou à família, aos filhos, à igreja. Ela tinha os princípios dela muito definidos e ela agia com integridade de acordo com aquilo que ela acreditava. Ela passou todos os anos que o meu avô esteve vivo, ela ficou casada com ele. Mesmo ele sendo alcoólatra, violento muitas vezes, agressivo. E por causa do que ela acreditava, ela não se separou dele. E teve uma situação que a minha mãe compartilhou comigo, de quando a minha avó estava já no leito de morte dela. Ela já estava pertinho do momento de se despedir dessa vida. E elas estavam conversando sobre a vida que a minha avó tinha vivido, sobre as coisas que ela gostava, né, sobre a igreja. E a minha mãe achou que ela ia querer continuar conversando sobre a igreja, que era algo que fez muito bem para ela ao longo da vida. Mas ela pagou, de certa forma, um preço alto por seguir as regras tão à risca. E ela, para surpresa da minha mãe, ela falou: "Isso é tudo bobagem. Só agora eu vejo." E ela acabou vendo tarde para fazer alguma coisa a respeito. Não que ela não queria ter dedicado a vida dela às coisas que ela acreditava, mas acredito que, ouvindo o que ela falou, a gente possa ter uma ideia que talvez ela acreditasse em muitas outras coisas, mas ela não acreditava nessa voz dentro dela, no que ela acreditava por ela, no que ela queria fazer por ela. Ela não acreditava que ela podia. Ela vivia em outra época e é bem compreensível que ela tenha tido esse entendimento da vida e que só conseguiu enxergar outras possibilidades quando já estava tão pertinho do fim. Respira comigo. Inspira profundo e solta. Solta agora tudo que nesse momento pode estar te prendendo a regras, a formas de vida que não sejam as que mais te beneficiam na tua experiência. Esses dias eu estava em meditação, lembrei da minha avó, lembrei dessa conversa que ela teve com a minha mãe e me tocou assim. Foi um dia que eu me conectei com a história dela e com essa percepção que ela teve no final da vida. E daí, depois da minha meditação, veio uma frase que eu anotei, que eu vou ler para vocês. Dizem que acessamos uma sabedoria superior quando nos aproximamos da morte. Infelizmente, muitas pessoas só se aproximam dela quando estão prestes a morrer. Pode parecer uma frase um tanto confusa, mas dentro da minha experiência com o yoga, principalmente, dentro de todos os meus estudos sobre a existência nessa perspectiva de vida, né, dessa cultura oriental, na qual a gente não precisa estar pertinho da morte física mesmo para a gente se aproximar da morte como algo que vai acontecer. Tem uma autora brasileira, que é a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Eu já li vários livros dela e esses livros dela trazem uma clareza muito grande sobre a morte. Nem todo mundo gosta de falar da morte, nem todo mundo está pronto para esse papo. E a visão que ela traz nos livros sobre a morte é pela experiência dela de trabalhar com pacientes em estado terminal. Pacientes que têm alguma doença que já não tem mais o que fazer, mas a gente não sabe quanto tempo eles vão ficar vivos ainda também com essa doença, mas não tem mais cura para a doença. Então, os cuidados paliativos servem para a pessoa ter o mínimo de conforto durante esse período. E ela conta assim que ela observa muita vida ali, né? Uma vida linda, mesmo numa situação muito difícil. E que, conversando com vários dos pacientes que ela tem, eles falam também sobre as coisas
que durante a vida eles não observavam, que eram importantes para eles e falam também sobre o que eles achavam depois de estar nessa situação, quantas bobagens eles davam importância, que aquilo não era realmente tão importante. E daí a gente tem, né, a opção de ignorar isso, de não querer falar da morte, de não querer pensar nisso, ou olhar para a vida preciosa dessas pessoas que vieram com uma história difícil, sim. Algumas viveram uma vida longa, outras são, às vezes, crianças, adolescentes, jovens, adultos, que a gente diz assim, que pena, né? Teria tanto para viver ainda, mas a vida dessa pessoa tem uma história diferente. E a gente honrar essa história diferente, essa história que é mais curta, mas vem com tanta potência para talvez trazer reflexões, talvez trazer um impacto na vida de quem fica. Então, estou honrando aqui essas pessoas que, através da sua história, da sua vida, do compartilhar o que é estar próximo da morte fisicamente, para que a gente possa fazer esse caminho de se aproximar dela, ainda sem saber qual é que é o nosso prazo. Estamos saudáveis, aparentemente temos anos pela frente. Mas e aí? O que é importante para mim e o que é bobagem? O que eu estou deixando de lado que realmente poderia impactar a minha vida de uma forma positiva, me fazer viver a minha história, para que eu não chegue no final da vida de verdade e enxergue que eu dei mais atenção para o que era bobagem do que para o que eu realmente queria. E não é para a gente ficar estressado só pensando, isso aqui é realmente importante, eu não quero mais lidar com bobagens. Não, a gente vai lidar com muita bobagem, a bobagem pode sim ser parte da vida, mas que a gente não esqueça o que é importante, que a gente não deixe de dar atenção para o que é importante. Mas o se aproximar da morte é saber que ela vai acontecer e que a gente não sabe quando, né? Saber que não tem nada mais certo do que isso na vida de alguém. É que tudo muda e que um dia essa mudança vai ser do estado vivo desse corpo para o estado sem vida dele. E nesse intervalo de tempo, tudo conta. E às vezes a gente tem a ilusão de que com a gente não vai ser assim. É uma medida protetiva do nosso sistema, né? A gente muitas vezes acha inconscientemente que se a gente não pensa na morte, ela não existe. Né? Se a gente não fica pensando nela, ela não chega. E não é verdade. A gente não precisa ficar pensando na morte mesmo, como que eu vou morrer, quando que eu vou morrer, ter medo dela. Não é ter medo dela, é saber que ela vai acontecer, vai nos trazer uma reflexão para como eu estou vivendo essa vida que eu estou tendo agora. Eu estou viva agora. E o que eu estou fazendo com essa vida? Eu vou trazer um exemplo que mexeu um pouco comigo também essa semana sobre esse tópico, do que é bobagem e do que é importante. A gente está numa semana agora de encerramento das inscrições para o curso presencial que a gente vai dar em Porto Alegre. É um curso de formação para instrutores de yoga e nessa época de inscrições a gente conversa com muitas pessoas. Eu acho que a gente conversou assim, perto de 100 pessoas por aí. A gente tem 12 vagas nessa turma. Ou seja, a gente conversou com mais de 100 pessoas e ainda tem vagas, sinal que quase 100 pessoas ainda não se inscreveram. E o que eu quero trazer é que, assim, todas essas pessoas que entraram em contato com a gente, elas sentem vontade de fazer um curso de formação em yoga. Talvez elas não se inscreveram porque não conectaram com a gente, com o método, com o preço. Não importa qual é a razão, né? Mas teve várias pessoas que não se inscreveram. E o que eu quero trazer não é sobre isso. É sobre uma pessoa com quem eu conversei pessoalmente. E nessa conversa algo tocou, porque eu acho que pode ser o caso de várias pessoas que acabam não se inscrevendo. A gente tem pessoas que às vezes conversam com a gente, sim. Tem algumas que eu já vi a conversa acontecendo pelo menos uns 3 ou 4 anos. Toda vez que a gente abre uma nova turma, a pessoa vem e conversa e fala sobre as possibilidades de ela se inscrever, diz que dessa vez ela quer muito e acaba não fazendo. O que isso traz pra gente de mensagem?
Essa mulher com quem eu conversei essa semana, ela tem uns 50 e poucos anos, uma mulher queridíssima, inteligente, e ela me disse: Rebeca, pela primeira vez eu tô olhando para mim. Eu sou mãe, eu dei tudo para os meus filhos, tudo que eu pude. Ajudei eles a fazer faculdade, aula de idiomas, aula de piano, eles estão agora formados e agora eu finalmente olho para mim. E quero muito, já faz muitos anos que eu sou apaixonada por yoga e eu quero fazer essa formação. Quero muito. E eu, olhando assim para ela, eu disse: nossa, que história linda, né? Ela se dedicou tanto, mas agora ela está se vendo, né? Dá tempo ainda de ela fazer o que ela quer. Com o coração tranquilo, né? Fez o teu melhor já com os teus filhos. Agora é contigo, é para ti. E ela ainda falou: eu quero surpreender eles com esse olhar para mim. E achei que era certo que ela ia dar esse passo. Mas adivinha, gente? Alguma coisa impediu ela de dar esse passo por ela. Eu trago essa situação dessa mulher não para julgar. Eu sei que ela vai estar na turma que for a turma certa para ela, no momento certo para ela. Mas eu fico pensando assim, como é difícil, acho que principalmente para mulheres, tomar uma decisão que não precise estar com todos os astros alinhados, numa situação perfeita, com validação externa, com incentivo de pessoas que acreditem nessa ideia que ela tem, que ela não precise merecer aquilo, mesmo que muitas vezes ela já mereça há muito tempo, uma decisão que seja simplesmente porque eu quero. E isso deveria ser suficiente. E isso acontece com muitas pessoas. Não só num curso de formação de yoga. É aquela viagem que a gente sonha por anos e diz: esse ano eu vou fazer. E daí vai passando os meses, a gente não faz, porque ninguém incentiva a gente a fazer. Eu mesma sinto essa dificuldade. Às vezes eu quero algo, mas se não é assim algo que outras pessoas querem também, parece que não estou autorizada a querer tanto aquilo. E daí o tempo vai passando, e vai passando. E a gente vai se deixando de lado e vai fazendo algo que não é que a gente não goste, não é que seja ruim para a gente, mas não é bem aquilo que a gente queria. Às vezes a gente pensa que a gente tem todo o tempo do mundo para fazer tudo que a gente quer. Mas daí tem um livro que eu quero comentar com vocês, que é um livro que é um pouco chocante, assim, né? A forma como ele fala, mas é dentro do tópico que eu estou trazendo, é muito importante. Quem quiser ler, chama 4.000 Semanas. E a premissa do livro diz que uma pessoa que vive 80 anos, ela tem 4.000 semanas para viver. Não sei se vocês já repararam, mas uma semana passa assim, a gente nem vê. Quando já é a próxima semana, a gente aqui, no ano de 2026, a gente já viveu 8, 10 semanas. E essas 10 semanas passaram voando. Tu fez já algo que tu queria, que tu colocou na tua listinha do que tu queria fazer esse ano? Se tu fez, parabéns, mas teve gente que, com certeza, tem gente que está me ouvindo que colocou que ia começar a fazer tal coisa esse ano e já passou 10 semanas e não começou a fazer. Então, a gente vai deixando a vida para depois. Para depois quando? Não sei. Não sei o que a gente fica esperando. Mas o que acontece, que daí nesse livro ele fala, tá, se tu tiver sorte de viver 80 anos, tu vai viver 4.000 semanas. Tem gente que não chega até lá, não é garantido que a gente vai chegar até lá. E tem gente que talvez vai viver mais do que isso. Mas tem coisas que a gente quer fazer e que não vai ser tão legal fazer quando a gente tiver 80 anos. Quando a gente tiver 80 anos, vai ter coisas que a gente vai fazer que vão ser legais. Mas tem coisas que a gente tem uma data de validade que é um pouco mais curta. E daí a gente precisa pensar bem o quanto que a gente está empurrando para frente as coisas que a gente quer viver. Não dá para esperar. A gente precisa sentir, então, a morte pertinho. Sabe? A morte pertinho como? Saber que ela está aqui. Quem está vivo pode morrer. Quando? A qualquer momento. Como? Não sei. Não é para ficar com medo da morte, não é para ficar pensando que ela vai acontecer, mas é para ficar consciente de que a vida ela não vai parar para tu viver o momento de dedicação aos outros, de fazer só o que os outros querem, o que os outros esperam de ti, o que a sociedade acha que tu deveria fazer, o que a igreja diz que tu deveria fazer, o que o teu pai e a tua mãe gostariam que tu fizesse. A vida é tua.
A minha conversa de hoje é muito assim, gente, não é pra gente ficar mal, é pra gente ficar bem, é pra gente acordar, desperta, acorda. É hoje, agora tu tá vivo, tu tá viva. O que que tu quer fazer dessa vida que tu tem aí agora pra ti? Escolhe bem, escolhe bem. Eu já tive fases da minha vida que eu dizia assim, se eu morrer amanhã, tá tudo certo. Que eu fiz já muita coisa que eu queria. E depois eu fui vivendo e fui vivendo coisas menos interessantes, coisas que eram escolhas menos minhas. Né? Quando eu tive uma fase que eu escolhi muito, assim, eu quero fazer. E essa fase foi muito ali dos meus 19 anos até os meus 20 e pouquinhos, assim, que eu fui para Nova Zelândia, morei sozinha lá e vivi aventuras que, para a idade que eu tinha, eu achava que eu estava vivendo muito já. E eu dizia assim, se eu morrer amanhã, tá tudo certo. Nossa, como eu já vivi. Mal sabia eu, né, que tinha muita coisa ainda para viver, muita coisa ainda para viver interna e externamente, mas eu lembro que eu sentia uma satisfação pelo que eu já tinha vivido. E essa satisfação eu gosto muito de ter. Eu estou voltando a ter ela. De sentir assim que todos os dias eu escolho, às vezes a gente não consegue escolher tudo, principalmente na vida adulta, com responsabilidades, tem coisas que a gente tem que fazer, e ponto. E daí tá tudo certo. Mas a gente não precisa viver a vida toda no que a gente tem que fazer. Tem espaço, né, pra gente fazer também um pouco do que a gente quer. Eu acredito que todo mundo que está aqui me ouvindo tem essa possibilidade de não fazer só o que tem que. Mesmo quem tem vários filhos, quem tem uma jornada de trabalho bem puxada, ainda assim, dentro da tua jornada de trabalho bem puxada, o que que tu gostaria de fazer ali dentro, naquele contexto? Como que tu pode ter mais satisfação de estar vivo ali, com os teus filhos? Vive a vida com eles, a interação com eles. Deve ser muito precioso ter um ser humaninho crescendo perto da gente, sendo totalmente afetado pelo que a gente faz. É difícil, mas ao mesmo tempo é um experimento muito interessante. Deve ser muito maravilhoso ver a transformação de alguém que era tão pequenininho, indefeso e criando uma personalidade, habilidades, pensamento crítico. Vive isso, observa isso, curte isso. E ao mesmo tempo pense em algo que seja só teu, que só tu gosta, quer fazer, sem necessidade de aprovação de ninguém, de incentivo de ninguém. Eu tô aqui te incentivando. E tenho certeza que quando tu começar a fazer, o teu próprio caminho vai te alimentar para tu seguir. Às vezes a gente quer um apoio dentro de casa, né? A gente quer que o companheiro ou a companheira olhe para o que a gente gostaria de fazer e diga, vamos, eu te ajudo. E que bom, quem tem esse apoio vai muito mais longe. Se a gente pudesse esse apoio também para quem está com a gente, melhor ainda. Mas se não, não espera ter apoio. Não espera. Porque a vida vai passar igual, tu vai ressentir a pessoa que está perto de ti, mas não é ela que tu tem que ressentir. É a ti mesma que, com o tempo, tu vai ressentir, tu vai perceber que tu vivia num mundo consideravelmente livre para tu dar os passos, te aproxima do teu caminho. Às vezes a gente não começa o caminho com todas as ferramentas que a gente precisa para finalizar ele. A gente vai adquirindo as ferramentas caminhando, a gente vai fortalecendo as pernas caminhando, a gente vai conhecendo as pessoas que vão nos possibilitar continuar o caminho quando a gente está nele. Isso é muito lindo. É muito lindo e é muito potente. Eu fico pensando como a maioria de nós fica esperando um sinal do universo para entender que sim, agora é a hora certa, agora nada vai dar errado, tudo vai parar para que eu possa fazer isso. Só que a vida não funciona assim, né? Eu mesma fico muitas vezes esperando que tudo esteja em ordem perfeita para que então eu possa dedicar um pouco de tempo a mim, né? Já compartilhei com vocês aqui, né, sobre burnout, sobre várias coisas, sobre o meu perfeccionismo e sempre tive o hábito de ter listas do que eu vou fazer e adorava dar o check. Quanto mais longa a lista, mais orgulho eu sentia. E pensava, quando eu acabar essa lista, eu descanso. Só que ao longo do dia iam aparecendo outras demandas
que faziam com que eu nunca terminasse a lista do dia. E claro que eu fui ficando ansiosa, sobrecarregada, burnout e tudo mais. E hoje eu só anoto na minha lista o que é essencial que eu não deixe de fazer. Porque percebi que era um padrão que me fazia mal e não me deixava ter tempo para fazer as coisas que eram só para mim, só porque eu quero. Não era algo que eu tinha que fazer. Então eu nunca tinha tempo para fazer algo que eu não tinha que fazer. Entende, gente? Isso é muito louco. Viver a vida assim, o tempo passa rápido demais, fazendo coisas que a gente tem que, mas sem tempo para a gente de verdade. Sem tempo para viver de verdade. A vida está acontecendo igual a gente está vivendo, mesmo fazendo só o que a gente tem que fazer. Mas eu acho que, no final das contas, se eu me mantiver naquele estado que eu estava, de fazer listas infinitas, nunca dar conta das listas, nunca sobrar tempo para o descanso e também para o prazer, né? Para o hobby, para fazer alguma coisa que não vai me levar a algum lugar de talvez de habilidade maior de nada, é só para mim, é só para curtir, é só para fazer algo que eu goste. Se eu não me proporcionar isso, eu acho que eu vou chegar lá pertinho da morte de verdade, de estar morrendo e ter uma fala parecida com a da minha avó. Era tudo bobagem e eu não consegui ver antes. Às vezes a gente julga as pessoas e a gente está fazendo a mesma coisa, mas com elementos diferentes, como representantes. É importante que a gente se dê conta de que o futuro que a gente quer, ele não tem a menor chance se a gente não der passos coerentes com o caminho que leva até ele. Isso é algo que a gente só enxerga quando a gente já trilhou um caminho até um lugar, ou se tu observar as pessoas que já chegaram onde tu gostaria de chegar. Elas trilharam um caminho, existem vários caminhos, alguns mais fáceis, outros mais difíceis, mas o importante é a direção. Tu precisa estar indo naquela direção. E daí, pensando nisso, eu trago aquele livro de novo, né? 4.000 semanas. Se tu tem 4.000 semanas em média, pode ser mais, pode ser menos, mas pensa assim, tenho algumas semanas. Eu preciso escolher, porque mesmo em 4.000 semanas, eu não consigo ter todas as experiências que na minha mente iludida, eu acho que eu vou fazer ainda. Porque o autor traz assim como exemplo, né? Se tu quiser conhecer todos os países do mundo, tu não vai conseguir conhecer eles nesse tempo. Porque conhecer implica estar inserido, observar mais profundamente. A gente pode pisar em todos os países do mundo, mas conhecer eles vai ser muito difícil. Ele também fala sobre alimentos, né? Para quem gosta bastante de comer. Experimentar comidas diferentes e pode ter como objetivo, eu quero conhecer todos os sabores do mundo, eu quero experimentar todas as comidas. Não dá tempo de vida para tu comer todas as comidas. E se tu quiser repetir alguma? O bom brasileiro que gosta do arroz e feijão e vai querer comer arroz e feijão todos os dias ou vários dias por semana. Então, não tem como. A gente precisa escolher. E a gente precisa escolher bem, né? Pesando de acordo com o caminho que a gente quer trilhar. Às vezes a gente quer um objetivo, mas a gente não está disposto a trilhar o caminho até lá. Daí a gente precisa talvez rever ou onde a gente quer chegar ou se não tem uma possibilidade de caminho diferente aí. Mas a gente precisa saber também que às vezes a gente quer tantas coisas tão diferentes e a gente fica esperando uma validação que a gente não escolhe nada. Mas cuidado, porque não escolher é uma escolha que vai nos deixar ser levados pelo que o nosso entorno está escolhendo, não tanto pelo que a gente está escolhendo. Isso pode, com o tempo também, nos frustrar, nos trazer esse ressentimento por não ter tido a coragem de escolher o que a gente queria. A consciência de que a gente vai morrer, ela não é para ser uma consciência mórbida, não é para ser algo que a gente fique para baixo pensando. Ela é o maior presente que a gente pode carregar,
porque é ela que vai nos dar essa consciência de finitude que vai nos ajudar a escolher melhor, que vai nos ajudar a colocar a nossa história, a nossa experiência em primeiro plano de vez em quando, pelo menos. A gente não vai ficar confiando que vai ter tempo para tudo. Quando os filhos crescerem, quando eu me aposentar, quando tantas coisas tiverem acontecido, aí eu vou ter tempo para mim. Pode ser que daí aquele curso que tu tanto queria já não esteja mais disponível. Pode ser que o lugar que tu queria viajar esteja em guerra. O mundo está muito louco, está tudo mudando muito rápido. Pode ser que quanta gente teve que adiar sonhos durante a pandemia mundial. Sabe? São tantas coisas que a gente não controla e temos ainda esse não controlar de quanto tempo nós estaremos aqui. Mas a gente pode controlar o que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente decide enquanto a gente está vivo. Gente, eu sei que eu estou fazendo perguntas difíceis, mas são perguntas que eu faço para mim mesma e que eu quero compartilhar com vocês porque a vida é muito preciosa. Se ninguém está te lembrando dessas coisas que eu estou te lembrando aqui, eu sei que eu não estou te fazendo mal com elas. Eu estou fazendo um serviço, né? Eu estou aqui servindo a vida. Pode ver como se fosse a própria vida te perguntando: amor, amiga, minha querida, a vida que tu está vivendo é a vida que tu quer? Se a resposta for não, não é para tu te sentir mal, é para tu acordar. Para tu saber que a partir de agora, o teu foco vai ser em ti. E a primeira pergunta que tu vai responder é: o que eu quero? Porque eu já fiz essa pergunta para muitas pessoas, eu de vez em quando não sei responder ela. Mas a maioria das pessoas para quem eu pergunto não sabem e nem pararam para pensar. Vão fazendo no automático, vão fazendo o que se espera que a pessoa faça naquela fase da vida. E existem muitas possibilidades de como viver a vida em cada fase. Tem coisas que sim, que vão acontecendo normalmente de uma forma bem parecida para todo mundo. Mas tem escolhas que estão aí, tem um cardápio grande para a gente escolher. Eu posso dizer assim que, por mim, nesse momento eu estou fazendo o que eu quero. Tem coisas que eu tenho que fazer que não são tão agradáveis, mas de uma forma geral eu tenho escolhido todos os dias dar passos na direção do que eu vislumbro, né, como a vida que eu quero viver. E hoje já estou vivendo a vida que eu quero viver, que eu comecei a construir lá atrás. Claro que tem coisas ainda que eu vou ir transformando, tem coisas que eu vou querer diferente daqui a pouco, mas eu gosto sempre de pensar, quando eu fico meio relapsa, assim, que eu nunca mais vou ser tão jovem quanto eu sou hoje. E sinto te dizer que tu também não. A gente nunca mais vai ser tão jovem quanto somos hoje. É algo que não é um pensamento tão absurdo, mas a gente não costuma pensar nisso, né? Hoje, então, é a data que eu sou mais jovem em comparação com qualquer outra data que eu ainda vou viver. Mas não quer dizer que a vida só vai piorar, ladeira abaixo, como o pessoal pessimista da idade, né? A gente sabe que o envelhecer ele vai trazendo, né, os seus preços que a gente vai pagando, mas dependendo do que a gente escolhe, independente da idade que a gente tenha, pode ser que essas escolhas melhorem muito a nossa vida. Se eu escolher hábitos mais saudáveis, eu vou me sentir melhor, independente se eu vou ficando mais velha, eu vou me sentir melhor. Se eu deixar o sedentarismo de lado, eu vou me sentir melhor. Primeiro dá uma piorada, depois melhora, né? Mas tem muita coisa que pode melhorar. O simples fato de eu escolher coisas que vão me fazer mais feliz, com certeza vai deixar a minha vida melhor. Então, era esse o recado que eu tinha para hoje. Era essa conversa não tão fácil, né? Eu fico pensando às vezes que eu vou trazer desconforto, né? Mas são desconfortos necessários para a gente chegar mais perto da gente mesma, né? Não vou ser boazinha aqui, porque se eu fosse boazinha eu não ia servir de verdade, né? Como um ponto de reflexão e
e talvez de viradinhas de chaves que vão trazer para vocês mais vida nessa vida tão preciosa. Quero te dizer assim, não abre mão de ti por ninguém. Te rodeia de pessoas que te elevem, que te ajudem a ir atrás do que tu acha que é importante para ti, que validem os teus sonhos. Se tu tá sempre rodeada por pessoas que fazem tu te sentir inadequada, fazem os teus sonhos parecerem bobos ou impossíveis, talvez tu não tá no lugar certo para florescer. E daí algumas mudanças internas, alguns passinhos que tu vai começar a dar, talvez vão te redirecionar. E daí tenta seguir com coragem. Talvez alguns lutos aconteçam nesse caminho. Quando a gente cresce, tem uma versão nossa que morre. E tem algumas relações que morrem também. Não é fácil viver esses lutos, mas é libertador quando a gente chega num lugar onde a gente está vivendo a nossa vida. A gente encontra a nossa tribo, a gente encontra pessoas, propósitos, a gente encontra mais vida ali. E por falar em florescer, por causa de tudo isso que eu venho pensando, refletindo com vocês, sobre a gente ter um ambiente de apoio, de suporte, de validação, de impulso, né? Eu resolvi criar um lugar onde a gente tenha mais contato. Eu quero ver vocês, ouvir vocês, saber das tretas reais que vocês vivem. E por isso eu decidi criar a Roda Soul, que é um grupo no WhatsApp onde a gente vai interagir um pouco mais. Vou sempre colocar os episódios em primeira mão lá para vocês, vou colocar enquetes, vou colocar perguntas provocativas e vou propor conversas lá dentro. Também penso em trazer de vez em quando algum sorteio de livro, de constelação, para participação de algum evento. E principalmente eu quero que vocês me tragam as tretas da vida real, situações que vocês vivem, dúvidas, algo que talvez vocês gostariam de ter uma lupa sistêmica, né? Essa visão sistêmica que eu trago sobre as situações que costumam deixar a situação mais leve, né? Com uma solução que beneficia a todos, porque é daí que surgem os melhores episódios. É isso que eu quero, né? Eu quero episódios cada vez melhores que contribuam mais com a vida de vocês. O link está na descrição desse episódio. Se fizer sentido para ti, entra. Vai ser muito bom te ter lá comigo. E se esse episódio te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que tu acha que possa também se beneficiar com essa reflexão. Beijo e até semana que vem.